Boa noite, começando mais uma live. A live de hoje é sobre sangramento pós-menopausa. E eu vou começar falando sobre as principais causas do sangramento pós-menopausa e o que é o sangramento pós-menopausa. Então, a definição de menopausa, ela acontece quando faz 1 ano, 12 meses que a mulher não menstrua. Então, a gente só vai saber que uma mulher entrou na menopausa depois de 1 ano, porque daí a gente sabe qual foi a data da última menstruação. E sangramento depois desse período, a gente vai chamar de sangramento pós-menopausa. Então, pode acontecer de uma mulher ficar 8 meses sem vir a menstruação e dali menstruar. Então, ela não entrou na menopausa. Pode acontecer de ficar 10 meses sem vir a menstruação e dali menstruar, daí não entrou na menopausa. Então, a definição é essa. Tem que ter pelo menos 1 ano inteiro sem menstruar. E esse sangramento pós-menopausa, ele nunca é normal, tá? Então, ele sempre precisa ser investigado. E por que ele nos chama atenção? Porque ele pode indicar que tem alguma coisa, um pólipo, um aumento de risco de câncer, alguma coisa que não esteja normal. Falando um pouco sobre as principais causas do sangramento pós-menopausa. A principal causa é o uso de hormônios. Então, 30% das vezes que tem sangramento pós-menopausa é porque está sendo utilizado terapia de reposição hormonal. Tem que ver se está sendo feito o uso correto de terapia de reposição hormonal. O correto é usar o estrogênio e a progesterona, que são os 2 hormônios femininos. E é normal nos primeiros 3 meses do uso da reposição hormonal ter sangramentos irregulares. Geralmente, depois desses 3 meses, quando é feito o uso correto da medicação, ou seja, tanto do estrogênio quanto da progesterona, o que costuma acontecer é parar esse sangramento. Então, se depois de 6 meses de reposição hormonal continua tendo sangramento, precisa fazer uma investigação. A segunda causa mais comum é a atrofia do endométrio. Então, tem o útero e a camada interna do útero a gente chama de endométrio, que é a camada da menstruação. Quando na menopausa é comum esse endométrio ficar bem fininho e pode ter um sangramento por essa atrofia, ele fica tão fino que pode sangrar. Então, isso é uma outra causa. Quando a gente tem uma mulher que sangra na pós-menopausa, o exame que a gente vai fazer para avaliar qual que é a possível causa é o ultrassom transvaginal. E o que a gente vai buscar ver nesse exame é qual que é o tamanho desse endométrio. Se ele é maior ou menor do que 5 milímetros. Esse é o que a gente usa de ponto de corte para diferenciar se é um sangramento por atrofia, que esse endométrio está muito fininho, que é algo que pode acontecer e é normal, ou se tem alguma coisa ali que pode indicar um risco aumentado de câncer do útero, do câncer de endométrio. Outra coisa que a gente faz é examinar essa mulher, porque pode ter algum pólipo no colo do útero e isso causa sangramento. E também tem que ter um exame de Papa Nicolau para a gente ter certeza que está tudo bem com o colo e não tem nenhum tumor ali no colo do útero. Uma outra causa frequente de sangramento após menopausa, quando a gente retira essas duas que eu falei, que é o uso de hormônios e a atrofia, a terceira causa vai ser o pólipos, tá? E os pólipos podem ser tanto do colo do útero quanto do endométrio, que é o mais comum, tá? Que são os pólipos dessa camadinha interna do útero. E esses pólipos pós-menopausa, eles sempre precisam ser retirados. Por quê? Porque eles indicam um risco aumentado para câncer de endométrio, tá? Além do câncer de endométrio, existe outra coisa que a gente chama de hiperplasia endometrial, que é esse endométrio quando ele fica mais grosso, mais espesso. Essa hiperplasia do endométrio, que é quando o índice endométrio está medindo mais do que 5 milímetros após a menopausa,
isso aumenta o risco do câncer do endométrio e pode ter, tem vários tipos de hiperplasia. Existem as hiperplasias complexas, simples, típicas e atípicas. Quando tem uma hiperplasia atípica, essa é a hiperplasia que está mais relacionada com o câncer, porque significa que tem células ali que não estão normais, certo? E como que a gente faz? Então, eu falei das principais causas, que é a terapia de reposição hormonal, a atrofia, que é o endométrio está bem fininho, os pólipos, a hiperplasia endometrial e o câncer. Existem outras causas? Existem. Por exemplo, trauma na vagina. A mulher tá com a vagina muito ressecada e tem uma relação sexual, pode ter um sangramento por causa disso. Infecção urinária com sangramento, pode achar que tá sangrando da vagina e na realidade é uma infecção na urina e tá tendo sangramento da urina e ela acaba se confundindo. Então existem outras causas, mas as mais comuns são essas iniciais que eu falei. E como é que a gente vai fazer essa investigação? Então, primeiro vai examinar a mulher para ver se tem ali alguma coisa no exame físico que a gente já consegue identificar, que é o exame especular, que a gente coloca o espéculo, aquele exame que, mesmo que faz para coletar o Papa Nicolau, aquele aparelhinho, examina para ver se tem alguma coisa, se tem algum trauma na vagina, se tem algum pólipo no colo do útero, coleta o Papa Nicolau, vê se está normal. Estando tudo certo, a gente vai fazer o ultrassom para avaliar o tamanho desse endométrio. Se o endométrio ele estiver bem fininho, ou seja, menos do que 5 milímetros, a gente vai acompanhar essa mulher e ver se ela tem algum outro sangramento. Se esse endométrio tiver mais do que 5 milímetros, a gente vai fazer um exame que se chama histeroscopia, que é uma câmera que coloca dentro do útero e avalia a parte do útero por dentro. E a gente vai ver como é que tá esse endométrio e vai fazer uma biópsia, que é para poder ter um exame dessa camada interna do útero e a gente vai biopsiar o que a gente achar de anormal nesse exame, certo? Pode ser que seja um pólipo, a grande maioria das vezes do espessamento endometrial, que é quando esse endométrio está mais do que 5, são pólipos. Pode ser que seja uma hiperplasia, então a gente vai fazer essa biópsia. E daí, a partir desse exame é que vai ser tomada a conduta. Se for pólipo, a gente vai retirar o pólipo. Se for uma hiperplasia, geralmente a gente indica a retirada do útero. Existem até tratamentos com medicações, mas na pós-menopausa, como a paciente não tem mais desejo, não vai mais ter filhos, não tem por que manter um útero que tem um risco aumentado de câncer, no caso da hiperplasia. Se for um câncer de endométrio, vai fazer o tratamento para isso. Então, a partir desses exames. No caso do ultrassom ter dado com o endométrio bem fininho, que é o normal, menos do que 5 milímetros. Se essa mulher tiver um segundo episódio de sangramento, ela também vai fazer esteroscopia, que é esse exame que coloca a câmera dentro do útero. Por quê? Tem um estudo que mostra que 41% das mulheres com sangramento pós-menopausa tinham um endométrio que media menos do que 4 milímetros, menor ou igual a 4 milímetros. 10% dessas mulheres voltaram a ter um sangramento, tiveram um segundo episódio de sangramento. E 8% desses 10% de mulheres que voltaram a ter um segundo episódio de sangramento tinham câncer de endométrio. Então, pode ter câncer de endométrio mesmo com a medida no ultrassom sendo com um endométrio bem fininho, atrófico, tá? É mais raro. Então, no caso de segundo episódio de sangramento pós-menopausa, essa mulher também vai fazer esteroscopia para a gente poder identificar se tem alguma coisa que não tá normal, como nesses casos do câncer de endométrio, certo? Vou puxar aqui umas perguntas que eu recebi. Aqui. Minha mãe teve um pólipo cervical, que é esse pólipo do colo do útero, fez ultrassom, deu espessamento, ou seja, o endométrio mediu mais do que 5 milímetros,
fez esteroscopia, que é esse exame que coloca a câmera dentro do útero para olhar a parte interna do útero. E ela continuou. O diagnóstico deu pólipo dentro, tirou um pedaço para a biópsia, veio pólipo endometrial. Então, fez a esteroscopia, na esteroscopia identificou que tinha um pólipo e foi feita uma biópsia desse pólipo. Provavelmente foi uma esteroscopia cirúrgica. Existem 2 tipos de esteroscopia. A esteroscopia, provavelmente foi uma esteroscopia aqui diagnóstica. A esteroscopia diagnóstica, que é quando a gente coloca uma câmera dentro do útero e olha a parte interna do útero e faz uma biópsia se identifica alguma coisa. Que viu o pólipo, fez uma biópsia. E existe a esteroscopia cirúrgica, que precisa ser feito no hospital com anestesia, porque é feita uma dilatação do colo do útero para colocar um aparelho que já consegue fazer a retirada do pólipo, tá? Então vamos ver aqui o resto da história. Então ela fez esteroscopia cirúrgica, mas ela ainda tem risco desse pólipo ser ruim, mesmo com a biópsia benigna. Então assim, quando dá pólipo na esteroscopia diagnóstica, a gente recomenda sempre fazer retirada na pós-menopausa, porque sim, existe um risco aumentado nesse pólipo de ter algum câncer, tá? E esse câncer estaria na base do pólipo. Então, mesmo com a biópsia dando dado tudo bem, a gente tem que retirar o pólipo para poder fazer uma análise dele por completo, principalmente da base. Essa é a conduta mesmo, certo? Agora falando das mulheres que têm esse ultrassom medindo menos do que 5 milímetros e não tem novos sangramentos. O que a gente vai fazer nesses casos é em 6 meses repetir o ultrassom e ver se tem alguma alteração. Não dando nenhuma alteração, ela pode ser acompanhada sem precisar fazer outras investigações. E um exame que é muito comum as mulheres fazerem, que é o ultrassom, na pós-menopausa, ele não tem indicação de ser feito, a menos que tenha um sangramento. A gente não fica fazendo rastreamento com ultrassom, porque ele acaba aumentando o número de procedimentos invasivos, como esteroscopia, sem ter nenhum benefício. Então, a gente faz quando tem algum sintoma, como, por exemplo, o sangramento pós-menopausa, que ele é um bom marcador de que tem algo que não está normal. Mulheres que tiveram câncer de mama e usam o tamoxifeno, que é uma medicação que se usa por 5 anos após o tratamento do câncer de mama, elas têm um risco aumentado de hiperplasia endometrial e de câncer de endométrio. Então, essas mulheres têm que ter mais atenção e é comum elas acabarem fazendo ultrassom uma vez por ano por causa desse risco aumentado. Também não poderia observar se vai ter algum sangramento ou não, mas nesse caso, como o tamoxifeno pode causar ali hiperplasia endometrial, aumentar o risco de câncer, tem mais sentido fazer o exame uma vez por ano, certo? Era isso que eu queria falar. Quero agradecer quem participou aqui comigo na live e fico à disposição que se quiserem fazer mais alguma pergunta, pode comentar nessa live que vai ficar salva que eu respondo, tá bom? Obrigada.